Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo no Pode Ler, esse podcast, videocast, tudo cast que você vê, que você se diverte, que você aprende sobre o mundo dos livros. Estamos aqui mais uma vez, Aldrin Mazei. Fala pessoal, tudo bem? Olá, Paulo Tadeu. Essa figura maravilhosa. E eu, Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet, aqui do podcast. Estamos hoje aqui, adivinha, com mais uma entrevista. Mais uma entrevista e mais um grande nome para ser entrevistado. Um livro muito legal e que vai falar com a gente. Você quer falar o nome? Ela é famosa, hein? Você quer contar o nome dela? Não, você que vai revelar. Ela é famosa, acho que todo mundo deve conhecer assim que a gente revelar o rosto dela. Então tá bom. Você pode apresentar. Vou falar então o nome dela. O nome dela é Lecca Begliomini. Já está nas Eu câmeras. acho que eles demoraram para decidir quem entrevistava por causa da dificuldade do sobrenome, né? Um passando a bola pro outro. Como é que fala? Begliomini. O certo é o Begliomini, né? Begliomini. É, mas aqui a gente dá uma brasileirada e lê o G junto, fica Begliomini. Mas e agora? Como é que a gente vai entrevistar você agora? Você é de São Paulo aqui? Uma macarronada? É. Eu sou de São Paulo, Lecca. Bom, todo mundo deve lembrar da Lecca. A Lecca participou da edição mais antológica, né, do Big Brother. Dinossauro, né, Primeira edição do Big Brother. Num tempo onde não tinha redes digitais, a gente escrevia em papiro, né? Você ficou com o Kleber Bambam na edição, Isso, não ficou? fiquei. Você namorou com ele? Não fiquei. Fiquei na mesma edição, calma. Não misture as coisas. Ele que namorou com você? Não lembro. Não misture O Bambam, isso. você sabe que eu acho que eu tive um papel importante na primeira edição, porque tinha isso, né? O Bambam, diferente do que foi na época, era muito passado pelo... As pessoas assinavam, como é que era o nome? Era um pay-per-view, mas um pay-per-view assinado. É. E ninguém via muito inteiro, né? Você via mais a edição do programa. E o Bambam foi uma figura que foi muito mitificado no lugar que as pessoas maltratavam ele, tinha um preconceito e tal. E ele, na verdade, ele foi ficando isolado da casa porque ele era um cara que na hora de dividir comida era complicado, que ele comia mais que todo mundo, era coisa do tipo. Eu que apelidei até ele de Bambam por conta desse comportamento. Foi você? E eu acho que eu acabei virando uma personagem interessante, porque eu fazia muito essa comunicação entre a galera e ele, porque essas rusgas foram crescendo com o tempo, né? Que aquilo lá é um caldeirão prestes a explodir. E eu fiquei naquela. Eu fazia a ponte entre ele e a galera, e acho que isso acabou também me transformando numa personagem importante ali dentro da... Eu não lembrava disso. Ele era um cara isolado na casa? Eu acho que é um formato que o Big Brother já entendeu que é o que dá certo, né? Você vê que todos os campeões, de alguma forma, eles são... ou eles se auto-oprimem, ou eles são oprimidos por alguma questão e tal. E sempre quem está isolado, o público acolhe, né? Existe é uma fórmula que eu acho tão pronta, assim. Quem ganha é sempre um cara que faz papel de vítima. Sempre é o cara que ou é porque ele sofreu preconceito, ou é porque, nossa, sempre acharam... assim? Sempre assim. Eu acho que os inteligentes que ganharam, assim, na linha do racional, ganharam porque... conseguir uma condição de se auto-oprimir dentro do contexto, entendeu? Vamos fazer, você faz o seguinte, você fazer o papel do oprimido aqui, para aumentar a audiência. A gente bola um negócio aqui agora. Virou reality show agora. A gente bola um esquema aqui, você faz o papel do oprimido aqui na hora de entrevistar. Tá bom, se você me der um prêmio de 1 milhão, eu faço o que você quiser. E aí a gente vai, de repente, aumenta a audiência. Olha, pode ser uma boa estratégia. É interessante essa observação, não tinha sacado essa. É que eu acho que é um formato muito claro, né, isso, assim, sempre que tem aquele que... Você assiste ainda, Lecca? Eu nunca assisti por inteiro, assim, acho que eu assisti os da pandemia, né, que foi um momento mais específico, de estar em casa e tal, mas eu não acompanhei, eu fiz o primeiro, então, na sequência eu entrei para visitar a casa na segunda edição e me deu um mal-estar com aquilo, assim, eu nunca assisti. Aí eu fui assistir uma edição... bem mais ou menos, quando logo meu filho nasceu, amamentava na madrugada, aí ligava ali, uma televisão, via uma coisa ou outra. Mas hoje você assiste Big Brother mesmo sem ver, né? Porque exato, que é uma coisa onipresente, né? Esse eu assisti acho que uns 3 episódios ali. Você sabe de tudo mas que eu tá sabia tudo que acontecendo. estava acontecendo, estava por dentro de tudo. Né? Não você tem, não consegue escapar disso. Não tem como. Nas redes sociais só se fala disso. Ninguém escapa, né? Você acha que mudou muito? Da primeira edição, qual a maior diferença que você vê? Eu acho que era mais um jogo humano mesmo, né? A gente não tinha, na época, eu fiz o primeiro, ainda pior de todos nesse sentido, a gente não tinha a menor relação com o espectador, com quem estava assistindo, era uma vivência mesmo, então não sabia o que agradava, o que desagradava. Por falta de rede social?
A rede social repercute, né? Mas a gente não tinha ideia do tamanho mesmo do formato. Era uma primeira edição de um programa novo, que a gente tinha como referência na época, eram os outros programas do núcleo do Boninho, né? Que era o No Limite, né? Mas que era infinitamente menor, né? Até de tempo de TV e tudo. Então a gente não tinha referência. O jogo ia sendo descoberto. Hoje tem votação de quê? Prova de quê? Não tinha essa, né? Então tinha uma espontaneidade diferente. Que eu acho que a Globo, nesse ponto, faz muito bem, porque eles foram substituindo por coisas que fizeram o programa se tornando interessante ao longo dos tempos, né? É edição, é uma charge, é um não sei o que lá. Que em momentos, em várias edições, essa parte que carrega o programa por trás, acho que levou brincando, assim, né? Muito bem. Na sua época não tinha rede social, mas tinha Playboy, né? Tinha, pois Você não usou do Instagram, mas você saiu na Playboy. Fui a primeira. Deixa eu falar só aqui, vamos só contextualizar. A Leca está aqui hoje porque ela é autora. Pô, ele me deu um corte, ia mostrar as fotos da Leca na Playboy agora. Não, então, porque vai derrubar. A audiência, vamos mostrar o ensaio da Leca na Playboy? Não, a gente. Pior é que a audiência é exatamente assim, né? Você quebra a cabeça pra fazer coisas, né? Mas de repente você fala, pô, vou pôr a foto da Playboy que vai bombar, meu. Não, mas a gente tá preparado, vai fazer o básico, a gente precisa de audiência, então a gente vai fazer isso. Será que vai acontecer daqui a pouco? As pessoas vão ver? Deixa eu só falar então rapidamente, Alden, você vai poder então dar sequência. A Leca Begliomini é autora desse livro aqui, ó. Louca Eu, cadê a câmera? Tá aqui? Não, tá aqui. É isso aí. Essa aqui, né? Louca Eu, minha história de pesos, limites e big compulsões. Então ela que vai falar hoje aqui, já começou a falar inclusive, porque tudo que ela está falando aqui está fazendo parte desse livro, né? O começo do Big Brother, eu achei muito interessante no livro, quando você fala que você não tinha noção do que era um Big Brother, as pessoas não tinham, né? E principalmente quem está lá dentro, né? Hoje, acho que você fala isso aqui no livro, você fala assim, as pessoas já assistiram 20 edições, né? Então eu tenho que fazer o jogo, eu tenho que criar um personagem. Muitas vezes já entra com uma equipe toda pronta. Um discurso montado, a rede social, assessor digital, né? É uma persona mesmo, né? É outra realidade. E lá, você não sabia o que era, então entrou todo mundo de gaiato, de gaiato, ali ninguém tinha, e aí posso falar por todos, porque era uma coisa que a gente até dividia no dia a dia, falava, quem será que assiste isso aqui, gente? Sabe, não tinha a menor ideia. Então, nesse sentido, eu acho que de fato tinha surpresa humana, que é um material importante no Big Brother, né? Que por ser uma primeira edição, acho que a edição e tantas outras coisas ainda engatinhavam, mas tinha essa coisa do material, da matéria-prima, né? Que era muito espontânea, ninguém sabia de nada, não tinha tido nenhuma... A única referência era a Casa dos Artistas, que tinha começado um pouco antes e tal, mas que eu também não tinha nem acompanhado, sabia o que era, mas não tinha uma noção, assim, exata do que é. Se bem que eu acho que o Big Brother é um formato tão pesado, né, para quem decide entrar e viver esse mundo paralelo ali por um tempo, que mesmo ele sabendo, ainda existe um fator surpresa que eu acho que ninguém espera, que é o confinamento, que é essa coisa de saber que você está ganhando uma voz, né? E se tiver alguma consciência, falar, pô, o que eu vou fazer com ela, entendeu? Sim, depois, né? Porque é um momento um dia você vai sair louco, de lá. Né? Um dia você vai sair de lá, né? Isso era o difícil, sabia, Paulo? No começo eu falo que foi muito difícil me acostumar a estar lá, né? Porque você ainda tá, você sabe, hoje é terça, quarta. Depois de um tempo, a gente não sabia mais de nada e a dificuldade era sair. Acho que o ser humano se adapta a tudo na vida mesmo, né? Eu, se deixasse, eu tava lá até hoje, porque começa a dar medo de sair. Você fala, pô, a hora que eu sair daqui, o que vai ser, né? Sabe que vai ter uma mudança, porque aí já tem sinais ao longo do programa de que tem mudança pela vida, principalmente numa primeira edição. E dá aquela sensação de proteção ao mesmo tempo. Você fala, não sei se eu tô pronto pra isso aqui, não. Deixa eu quieta. Ô, Leca, na sua opinião, o que explica o sucesso desse programa, desse formato? Porque já tem 22 anos e todo ano dá audiência, todo ano é um sucesso, todo ano as pessoas comentam. Você acha que as pessoas viciam? É uma compulsão? Você sabe que o Brasil é o país que mais tem Big Brother, né? Eu não sabia disso. O público fica viciado, ele acaba assistindo irracionalmente, ele vai lá... Eu acho que é a solidão, né? Eu acho realmente que é a solidão das pessoas. Acho que por mais que a gente esteja cercado de muita gente, muita informação, né? A um toque... Tem muita gente sozinha mesmo em casa, assim. Eu vejo, isso eu vi por um retorno que eu tive das pessoas que eu saí e falava, nossa, mas sabe, você me fazia companhia, eu vinha, perdi meu marido, você estava lá.
tem uma coisa de um apoio, tenho amigos que são sozinhos que falam, não, preciso voltar para casa porque hoje tem festa do Big Brother. É um formato que meio insere, ele não tem aquela quarta parede da dramaturgia, né? São pessoas, então você se sente amigo, até pela abordagem das pessoas na rua, quando vem falar comigo. É diferente quando alguém vem porque eu fiz uma peça ou porque eu fui do Big Brother, sou a ex-BBB. É uma pessoa da família, entendeu? Então vira uma coisa que vai te fazendo sentir inserido dentro de um grupo. Mas por quê? Porque uma coisa é um personagem, as pessoas te enxergam mais como gente. Te enxergam completamente como gente. Tá, então dá uma liberdade, Paulo, que em muitas coisas, eu até falo no livro também, né? Que quando eu saí, eu tinha tratado e trazido à tona o assunto da bulimia sem a menor consciência disso, né? Porque é isso que eu falo. Hoje o cara entra lá, ele já sabe, pô, eu tenho isso, então eu vou trabalhar isso, vou dizer isso. Eu não tinha ideia do que ia passar, do que não ia passar. E quando eu saí, eu era porta-voz da bulimia. Só recordando para o público que não conhece, você pode fazer um resuminho? Eu sofro de transtorno de imagem, transtorno alimentar desde muito cedo. Nem nome tinha, né? Então naquela época nem o diagnóstico era muito certo. E acabei entrando na casa, tinha toda essa questão com a imagem, que aí cai até na tua pergunta da Playboy também. E aquilo era um lugar muito difícil para mim. E fui, me expus, uma super exposição, não tem exposição maior que o Big Brother. E de repente, um dia eu pirei com aquilo, precisava emagrecer, tiraram remédio, porque lá não mandavam remédios. Eu tomava remédio de regime compulsivamente também. E eu um dia comi e provoquei o vômito. Sendo que existia um acordo contratualmente. As imagens de banheiro não são exibidas, eles têm o direito disso e explicam até pra gente que tem essa câmera de segurança, porque senão fica um lugar também fácil, que tem um casal, vai pro banheiro e tá tudo certo, e entendo que não é o desafio do jogo, mas não existia essa, vai passar, não vai passar, é uma cena de banheiro, por mais que não seja o natural, entendeu? É uma cena de banheiro, então eu não tinha ideia realmente que ia passar. E aí quando eu saí, o mundo queria saber sobre a bulimia. Eu falei, putz, o que eu falo se eu naquele momento... Era o pior momento para mim, porque eu tava à flor da pele com as minhas questões de corpo, de imagem, disso tudo. E tendo que me posicionar, não era uma tonta, então eu sabia. Era tonta em algumas coisas. Mas nisso não sabia. Sabia que eu tinha uma responsabilidade de não pregar uma coisa que era um transtorno, uma doença. Então, falei aquilo que a gente sabe que deve falar, o politicamente correto, mesmo aquilo não sendo uma verdade. Eu acho que essa foi a grande questão que o Louca Eu me fez resgatar. Porque eu falei, não, agora eu preciso entender, né, o que é isso na minha vida. E olhar realmente para esse transtorno todo. Mas foi um momento muito difícil e esbarrava muito nessa coisa da imagem. Então, foi uma fase bem difícil para mim, assim. Quem ler esse livro aqui, o que a pessoa pode aprender em relação à questão do transtorno alimentar? É que eu acho que hoje as coisas são todas muito juntas, né? E acho que o Louca se faz importante muito por isso, porque muita gente sofre de transtorno de transtorno alimentar, de transtorno de imagem. Eu ouso dizer também que em 50 anos não vai ter mais ninguém que não seja um pouco dismórfico, porque as pessoas passam a se ver através dos avatares que criam para si mesmas, entendeu? E isso faz uma confusão na cabeça, principalmente falando dessa nova geração que já nasce, né, muito ligada a isso tudo. A gente ainda tem um certo discernimento, mas também está envolvido, né, com isso até a tampa. Então eu acho que é um assunto que se faz muito importante de ter essa reflexão e essas buscas, a questão da autoestima, que também está cada vez mais maltratada por toda essa opressão que vem com a mídia digital da vida do outro ser sempre um sucesso, né? E as pessoas estarem se achando sempre fracassadas. Então eu acho que é um livro interessante para as pessoas que se sentem nesse lugar mais oprimidas com imagem, se sentem não confortável com aquilo que é, mas não no lugar da vaidade, porque existe uma linha, né, entre a vaidade e a doença. E eu acho que quando você deixa de fazer coisas que podem ser prazerosas para você ou necessárias, porque é um trabalho ou um relacionamento e tal, por causa de alguma coisa, porque eu não me sinto bem com o meu corpo, porque eu não me sinto... É hora de parar e pedir ajuda ou refletir mais profundamente sobre esse assunto. E eu acho que o Louca entra muito nesse momento, assim. E era muito o que eu queria, e eu recebi um retorno de várias pessoas que a partir da leitura falaram, pô, até psicólogas que falaram, eu entendo melhor o meu paciente com transtorno, que foi muito legal, um monte de psicólogo que me pede livro, que me fala onde que eu acho, não sei o que, a minha amiga leu. Então foi um meio que eu não esperava, mas que foi interessante, porque é um relato bem sincero. Eu não sou médica, então não tenho a pretensão de ensinar ninguém como se faz, mas tenho a pretensão de falar, ó, você sente desse jeito? Você já viveu algo parecido? Então pensa, porque pode ser um caminho perigoso, porque aí ele envolve outras tantas coisas, como a fama e o poder, né?
Porque a pessoa que não tá feliz com ela vai buscar a resposta no outro. Seja esse outro um namorado, um amigo, público, né? E eu acho que eu fui buscando muito essa resposta com todas essas questões que eu tinha, como a Playboy, por exemplo, ela veio muito num momento que eu achava que se eu fizesse a Playboy, eu ia acreditar que eu tinha um corpo bonito, que eu era adequada, que eu estava no padrão. E eu precisava disso. Então, mas não, vamos pensar o seguinte, não te dá um alívio quando você vai a um psicólogo, um psiquiatra principalmente, e ele fala, você passa 10 anos sofrendo, aí chega um dia e fala assim, olha, teu problema é este aqui. Total. Não dá um alívio? Total, mas é o medo, eu acho que é o medo de ouvir que impede as pessoas de caminharem, né? Tem aquela entrevista da Dercy, que ela fala que terapia é tão bom, que a gente fica tão mais inteligente, e é verdade, né? Porque no dia eu fiquei chocada, realmente, porque eu falei, caraca, mas eu tenho isso tudo mesmo. E mesmo eu imaginando, eu acho que a coisa da TV, né? Ela cria um universo meio paralelo que por anos eu achei que eu não tinha isso tudo, que não era tudo isso que também estavam falando, sabe? Então eu ficava... foi muito louco esse processo pra mim. Tanto que eu levei quase 20 anos pra olhar pra essa história. Né? Se fosse uma coisa meio no ímpeto e tal, talvez eu nem tivesse olhado tão profundamente, mas foi uma coisa que ficou meio um ponto de interrogação. Então eu falei, eu quero ter um diagnóstico sério, entender quem sou eu nessa história inteira. A história eu escrevi com muita verdade, mas eu quero entender o que é, como é que eu posso me posicionar diante disso. E quando ele deu lá os 10 negócios, eu voltei pra casa passada, assim, né? Porque os 3 eu sou dramática. Já foram 10, assim, foi italiana. Aí ele me deu tanta as tábuas coisa. da salvação, vieram os 10 mandamentos pra mim. Eu falei, não, os 10 mandamentos que eu descumpri. E aí, enfim, fiquei uns dias meio dormindo sobre o problema, sabe? Mas depois foi tão... Você poder encarar e entender qual que era a relação de um e outro. E me ajudou, inclusive, na revisão toda do livro. Porque eu comecei a ler entendendo, sabe? Então eu falo que foi uma terapia melhor que eu fiz, a coisa do livro, junto com com ter sido real, assim, sabe? Essa coisa do estudar, eu tive uma pesquisadora me ajudando em dados, assim, históricos, sociais, políticos, para eu tentar encaixar tudo o que era o que era a doença, o que era o ambiente, a sociedade, a cultura, né, que a gente consome desde pequenininho lá, desde o desenho animado, a Barbie, que é magra, que tem aquela imagem toda, né, enfim, e que hoje se discute muito mais abertamente sobre isso, mas que no tempo não tinha isso, a imagem na minha cabeça, a imagem de sucesso era magra, eu não conseguia imaginar que eu pudesse ter sucesso se eu não tivesse o corpo adequado. Até hoje, né? Tem isso até hoje. Por mais que se fale, a gente ouve histórias assim. Leca, além da sua bulimia que foi exposta no reality, teve algum outro momento que você considerou embaraçoso? Embaraçoso, não sei nem se embaraçou. Eu acho. Teve o que lance parecia. De bebida, não teve? Teve porque eu tenho essa compulsão, né? Eu falo que o meu grande desafio da vida é viver sem uma compulsão para chamar de minha. Tanto que o recorte do livro vai muito nessa da compulsão, porque eu acho que a compulsão de todos esses transtornos é que todo mundo tem, né? É a compulsão e a ansiedade. Porque não dá para viver sem. Mas no BBB... E eu vou transitando, eu bebia. Sempre tem bebida. Sempre tem bebida, festa. mas era uma primeira edição. Até nesse sentido, a gente não sabia qual que era o efeito de um porre em rede nacional. Você tomou um Entendeu? porre. Não, eu tomei alguns. Entendeu? Toda semana tinha um porre. Toda semana tinha um porrezinho, uns mais leves, outros mais, às vezes dava sono, você ia dormir e ficava manso. E aí quando você saiu de lá, você falou, caramba, eu bebo demais. Era uma coisa que eu, na verdade, eu trabalhava com noite, fazia festa, então eu tinha um ritmo de bebida acelerado também. E essa coisa da busca da compulsão é isso, a compulsão ela vai transitando, assim, uma época eu gastava que nem maluca, não, aí não dá, o gastar tá dando muito problema, então vamos pra comida comida tá engordando, tô ficando louca que eu não saio de casa. E são processos compulsivos, cada um vai, sabe, vai tirando o gatilho do outro. Aí eu passava pra bebida, aí bebia, não, mas beber já tô perdendo, não dá. E assim foi minha vida inteira. Em alguns momentos eu coloquei compulsões pra mim mais saudáveis, tipo a corrida, tentando substituir o dano, né, por algo produtivo. E esse é o desafio, é eu conseguir viver sem nenhum processo compulsivo, mesmo aquilo que a gente acha que é melhor. Essa é a diferença da compulsão e do vício, então. Você pode ter compulsão por algo que não te prejudica? Existe eu acho que isso? tanto a compulsão quanto o vício, eles têm uma coisa em comum, que é aquela promessa que nunca se cumpre, né? Porque você sempre vai buscar no próximo passo, assim. Beber tudo que tinha para beber, o compulsivo, ele não precisa beber todos os dias, mas quando ele bebe, ele não tem fim na bebida. Na comida, a mesma coisa. Uma crise de compulsão alimentar é muito diferente de uma pessoa falar, eu sou gulosa, eu fui lá e comi. Não é isso.
É um lugar de passar mal mesmo, de se alimentar excessivamente, porque você não sente o corpo, você precisa consumir. Como você vê o alcoólatra fazendo com a bebida, é o mesmo processo. E cada um joga para um lado, né? Só que a gente está vivendo num sistema cada vez mais compulsivo, tanto que a gente vive reclamando que o tempo está curto, né? Que não é o suficiente. E é essa sensação, essa necessidade de preencher isso com aquela ansiedade que parece que vai, só que depois te traz uma rebordosa aí infinitamente mais cara e dolorosa do que a crise até em si. No final das contas, o BBB teve saldo positivo para você na sua vida? Super. Teve, porque eu acho que esse processo, e eu falo isso no livro, né? Mostrou você com bulimia, mostrou você de porre, mostrou você transando também, não sei. Não teve isso. E aí, no final, você achou legal? Pra mim, na verdade, eu ter ido pro Big Brother, eu trabalhava com a noite, né? Eu tinha uma agência de eventos, fazia PR e tal. E isso é um ambiente muito propício para um compulsivo se dar muito mal, entendeu? E essa vida da noite tava... E era sedutora demais, né? Porque é um poder também. Você fala com todo mundo, gente importante, gente... Né? E eu muito nova, Paulo. Eu tinha começado minha vida profissional muito cedo e as coisas estavam dando certo. Então, eu me senti poderosíssima por um lado, assim. Tanto que era muito louco, porque num momento que eu tinha muito poder na mão, eu não me sentia bem com o meu corpo, então nada estava bom. Eu acho que esse foi minha busca também compulsiva por essa resposta, buscar esses lugares de poder. Eu tinha 20 e poucos anos e tinha um lugar de poder social muito forte. Eu fui para um lugar de poder da fama, que por mais que seja efêmera, quando você sai, você experimenta uma força diferente, assim, sabe? Principalmente no primeiro momento, assim. Acho que a coisa vai diluindo e graças a Deus através dos anos, porque o Big Brother também é um produto que gera essa compulsão, né? Então, ele vai diminuindo, as pessoas me conhecem hoje, mas não é mais aquele jeito que rasgam a roupa na praia quando me veem, sai com o corpo de bombeiro, porque era um negócio assim. Já teve isso? Teve, nossa, foi uma loucura, foi a gente primeira edição. Rasgou a roupa na praia? Imagina, teve uma mulher que me tirou a coisa e jogou, me levaram para aquelas plataformas de bombeiros embaixo, porque eu não conseguia ficar na praia. Caramba. E aí jogavam biquíni pra eu assinar. Opa! Não tô brincando. Eu falo, mas de onde que veio aqui? Sério? Aparecia. Não tô brincando. A minha mãe, eu lembro dessa cena, minha mãe do meu lado um dia, e o povo jogando as coisas pra eu assinar. Minha mãe segurou uma bola e falou: o que eu faço com isso? Eu falei: sei lá, escreve um beijo da mãe da Leca, ajuda aí. Sobrou até pra mãe. Então era uma loucura. E uma coisa muito assustadora, porque aí, como eu também vinha desse mundo da noite, eu estava acostumada com os arroz de festa que a imprensa não quer mais. Então eu entendi a exposição, super exposição que eu tinha vivido e que eu não podia entrar nessa. Eu falava, não, se eu entrar nessa eu vou me dar mal, porque isso não se sustenta. Não é que eu fui lá e fiz um puta feito, então, né, inquebrável. Eu sabia que era uma coisa frágil, então era um drama ali, porque eu falava, não posso me acostumar a isso, porque senão um dia eu vou ficar louca. E ao mesmo tempo olhando aquelas pessoas chorando, tremendo, falando, gente, mas o que aconteceu? Eu entrei numa cápsula do tempo e saí, tá tudo diferente, entendeu? E você não tem o tempo de se adequando a isso, né? Você não sabe nem como tratar o fã direito. Eu não tinha essa... Né? Tinha gente que falava, não, mas você tá dando muito espaço, porque não sei o quê, né? E eu não sabia fazer diferente, porque não foi uma coisa que foi acontecendo, né? Você entra lá e quando você sai, você é o mais famoso do Brasil. Tem 2, tem 3, né? E com o tempo você vai se adequando, vai né? se adequando, porque você entende a relação. Chega a 1000 no mesmo momento. É aquele negócio que você sai e o Brasil inteiro te ama e é uma loucura. E você entrei num estádio, 60 mil pessoas gritando meu nome ali. Você olha e fala, caraca, o que é isso, assim? Então é uma loucura que você fica meio na síndrome do impostor também, ó, mais uma síndrome. Porque você fala, uai, isso aqui não sou eu, o que tá acontecendo? Ainda tinha toda essa história da bulimia por trás, que eu também não podia falar o que eu estava sentindo ali, porque eu também não podia pegar, como não tinha ferramenta para falar. Exato. O que eu ia falar? Quanto mais eu falasse, pior seria. Então foi uma coisa que por anos eu não quis falar sobre, me chamavam para programa, não, vai ter o tema da bulimia, não aguento mais falar da bulimia. Porque tinha muito pouco a se falar sobre, né? Então eu acho que foi um momento da minha vida que era algo, sabe aquela coisa que você fala, isso eu precisava ter feito. O que eu vou fazer a partir daqui a gente vê, mas isso era algo que eu não tinha como passar sem. Até porque eu tenho muito esse lado e essa ligação com a arte, que qualquer forma de arte, seja música, escrita, o filme, me faz realizar muito bem a minha situação na coisa. E eu acho que a escrita foi, nesse caso, uma catarse que me fez olhar para essa história de um jeito diferente. E tudo parece que fez sentido, sabe? Você se entende melhor hoje depois de ter feito o livro? Nossa, muito melhor. Muito melhor. Olha, louca eu, minha história de pesos, limites e big compulsões.
A Leca está contando para a gente aqui como é que foi esse processo de fazer esse livro. Está aqui, inclusive, ela na capa com... O que é essa capa aqui? Em você com segurando espelho, um espelho meio deformado. E a ideia era essa, porque a dismorfia é isso que faz, né? Com que a gente não se veja com clareza, não veja a imagem com clareza. E é o mal que eu acho que é o mal que vai ser do século, assim, junto com a ansiedade e outras coisas, mas acho que é um mal a ser observado, porque as pessoas estão muito dismórficas, né? A gente vai... Você vê que vão se transformando, que às vezes você encontra com uma pessoa, você nem consegue mais entender que ela é ela lá da mídia social, entendeu? E isso vai provocando uma dismorfia, porque o nosso espelho hoje é o Black Mirror, né? É o celular, não tem mais. Mas tudo trata da mesma coisa. E não é você, né? Você está vendo o outro, né? Você está enxergando o outro. Mas o seu também, né? Porque você enxerga o outro, mas você também se transforma para se vender para o outro, né? Bota um filtrozinho lá, bota não sei quantozinho aqui. Sim, mas em função daquilo que você está vendo, né? Em função daquilo, Ele total. tá bonito, ele tá viajando. É lógico, ele tá vou estar eu aqui, cagada, na Praia Grande. Osasco, muito respeito por Osasco, pela Praia Grande. Pela Praia Grande também, mas assim, Deus, a gente vê umas fotos em Ibiza, daí não dá para comparar. Não dá, exato, O seu livro, Leca, é para quem? A minha ideia é para todo mundo que sofre com essa dor. Era essa quando eu escrevi. Ele é para essas pessoas, mas eu acho que ele se tornou para outras pessoas, como para psicólogos que eu falei antes, que eu não me esperava e que vários vieram falar, nossa, mas eu entendi tão melhor um paciente meu através dos teus textos e tal. Então acho que ele acabou cumprindo um papel maior aí do que eu esperava nesse sentido. Estou querendo fazer agora o meu segundo livro num recorte focado em adolescente, que eu acho que é a galera que tá que mais precisa desse tema, né? Porque a hora que você acha que você toma decisões na vida, que algumas são para sempre, você nem tem consciência, né? Como era a minha escolha, por exemplo, com remédio de regime. Eu tomei 10 anos de remédio de regime. Comecei com 16 anos? Paulo, e alterou meu funcionamento de tantas formas que... Seu corpo, meu funcionamento, tudo. O teu organismo. Você tem sequelas disso? Até hoje. Eu durmo muito pouco, meu corpo se acostuma a qualquer tipo de medicamento rapidíssimo, então se eu vou numa médica, ela me dá um remédio, eu sei que nos primeiros 15 dias ele tem que reagir, porque depois ele acostuma. Tudo isso são sequelas das anfetaminas, que eram dadas em qualquer esquina, qualquer médico. Hoje a moda é outra, né? Hoje a moda são os injetáveis para diabéticos e não sei o quê. Mas vai saber a consequência disso depois. E algumas escolhas são definitivas. Tanto que é muito o meu conselho de mãe. Eu falo para minha filha, tudo que você puder fazer que não for definitivo na sua vida, você acha que você pode experimentar, avalie e vai. Agora, o que é definitivo, nem sempre você tem, né? Na maioria das vezes você não tem as ferramentas para julgar com 16, com 17, com 18, entendeu? E acho que sempre teve e isso continuará tendo, né? Porque faz parte do sistema que a gente vive, a oferta dos milagres, né? Seja em cirurgia, seja em procedimento, seja em remédio, e tudo isso para se encaixar no padrão. E as pessoas estão cada vez mais gastando tudo que tem e comprometendo a saúde em busca desse lugar que não vai vir se não for buscar a resposta num outro lugar. Não tem jeito, é piegas falar, mas é um fato. Então você não recomenda ela fazer, por exemplo, uma tatuagem, por exemplo? Não, uma tatuagem até tem como reverter. Eu falaria, faz uma pequena, vê se você não enjoa, num lugar que você não vê tanto e tal, como você se sente. Mas eu vou por esse lado. Ela até está querendo fazer uma tatuagem agora em homenagem ao meu pai, que faleceu há pouco tempo, e ela quer fazer uma assinatura dele. Eu falei, Joe, faz pequena, vê direito se você quer mesmo, pensa com calma, tal. Acho que agora ela vai fazer e vejo que ela está decidida, mas não aconselharia fazer um negócio muito radical. Porque eu acho que o radical muda, né? É uma idade de transição, assim. Que eu falo que é até cruel eles terem que prestar vestibular, porque como é que você escolhe com 18 o que você quer fazer pro resto da vida, assim? É muito forte, né? Então, eu acho que as coisas que a gente pode avaliar, vale ser avaliada nessa fase. E espero que o Louca cumpra essa função de fazer eles terem um delay aí em algumas coisas e repensar alguns passos. Se já tivesse rede social na época que você fez lá o Big Brother, você acha que teria sido pior para você? Então, os efeitos de todas essas coisas que você sentiu, os seus transtornos. É tão louco falar isso, né? Porque eu já pensei tanto nessa situação em vários aspectos, assim, né? Eu fui gravar o programa do Bial semana passada, semana retrasada, que ele fez um especial com o Tadeu Schmidt, e ele tava falando, ele falou, pô, se tivesse Instagram, você ia ter 200 milhões de seguidores e tal. Por um lado é muito legal, porque tem cara que sai do Big Brother de 3 meses e tem emprego pro resto da vida, né? Assim, se a pessoa sabe administrar, ela tem um lugar... Vive de Instagram. Então isso é ótimo, ainda mais pra mim que faço toda essa coisa de sou ligada à arte, faço teatro, faço livro, seria uma mega canal de divulgar todos os meus trabalhos.
Porém, também acho que é tudo tão cruel hoje que eu não sei como isso seria. Podia ser que eu fosse extremamente acolhida, porque ela tem uma doença, ela tem um transtorno. Você podia chegar num outro podia momento. ser, entendeu? Então, eu acho que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Eu podia ser canceladíssima, porque Também. o cancelamento é a morte social, né? Hoje você quer matar alguém, é lá o cancelamento, entendeu? Então, eu não consigo avaliar, assim. Por um lado é muito bom, por outro lado, como tudo na vida tem os prós e os contras, e não tem jeito, né? Exatamente. Você podia estar lá, sei lá, enchido a cara e alguém... E ter sido terrível. Ter sido terrível. Você poderia ter falado alguma coisa que a gente aqui não consegue nem avaliar, por exemplo. Talvez a gente nem lembre, assim, você nem lembre de algo que você falou naquela época e que hoje poderia ser considerado errado. Aí você está sendo massacrada, por exemplo. Pois né? é, né? E a gente viu, em várias edições acontece isso, né? Tem tanta gente ainda agora com essa coisa da ida dos famosos. Eu acho uma loucura os caras se meterem numa situação assim, né? Ainda mais quem já tem uma... Porque é um jogo perigosíssimo. Você pode se dar super bem e pode se dar super mal. E não depende de você, porque todo ser humano é sombra e luz. Você tá lá 24 horas por dia, você vai fazer coisa boa e você vai fazer cagada, entendeu? E depende de como as pessoas vão comprar. Sim, e faz parte. Porque é o que a gente faz no nosso dia a dia, entendeu? Ninguém é santo, né? Agora, você pegar lá e editar tudo de maravilhoso que a Leica faz, pô, a Leica é demais, ela é o máximo, entendeu? Agora, se pegar lá as falhas e as... Pode virar um personagem, então é muito ocasional, né? A maioria dos participantes lá foram buscar ajuda depois, né? É uma loucura. Sempre acho que os inteligentes buscaram. Mas você passou, e toda pessoa que entra no reality passa por uma avaliação psicológica, Passa né? por uma mega avaliação, não só psicológica. A gente fica um dia internado, fazendo todos os exames possíveis, assim. Porque, lógico, você não vai colocar lá que você não sabe. Sei lá, a pessoa pode ter reações XPTO que você consegue avaliar antes e não vai colocar a pessoa trancada lá para, sei lá, sair esbofeteando todo mundo, por exemplo. Não sei. Pode acontecer. Acho que essa avaliação é mais... Pode acontecer. Mais para ver se a pessoa é um personagem interessante para o programa. Eu acredito que... Mas eu acho que eles avaliam toda essa parte de transtorno e tal. Existe um apoio psicológico, todos os participantes a gente faz dentro do confessionário, terapia, o terapeuta vai, conversa. Tinha dia que dava algum problema pior, assim, eu tive alguns lá, e o psicólogo fazia uma sessão ali e tal. Mas é uma situação toda diferente, né? Assim, uma situação por vídeo. Mesmo, por vídeo, dentro do confessionário. A gente fala pra câmera e tem um retorno de áudio. Mas ele faz o acompanhamento de todos, porque a situação de confinamento já é uma situação diferente, né? Inclusive, na época que eu fiz, o psicólogo responsável era um cara especialista em presidiários. E ele falava muito sobre isso do confinamento, sobre os efeitos do confinamento, porque ele falava, vocês estão numa situação pior que presidiário, porque o presidiário, ele lê, ele tem acesso à televisão, ele vê o jornal, ele sabe o que está acontecendo dentro do mundo, né? E o Big Brother, principalmente na primeira edição, a gente não tinha ideia nenhuma. Agora eles têm ainda um dia que passa jogo, que passa não sei o quê, né? E tem certos privilégios que vão entrando, assim... É enlouquecedor, né? É enlouquecedor, uma panela de fazer maluco ali. E sem ter ideia do que vai acontecer quando você sai, né? E você ainda estava junto com o Bambam. Você entendeu? Na sua edição. É pra ficar louco mesmo. Mas você sabe que o Bambam, é engraçado como mudou, né? O cara fez declaração de amor com uma vassoura. E foi de verdade. Você acredita? Eu lembro. Foi de verdade. Eu lembro. O cara se declarou por uma vassoura. O cara numa dor, num sofrimento. Não estava bem, né? Entendeu? Que é isso. Eu acho que quando você não elabora, de algum jeito vai vir o efeito. Para alguns mais claramente, para outros por algumas Maria Eugênias da vida, entendeu? Mas tem o efeito. Não tem como passar por sem sentir. Você faria uma declaração de amor para quem? Na sua situação, naquele momento? Acho que pro psicólogo, quando ele aparecia. Tinha duas pessoas, a Marisa Hort também. Você sabe que a Marisa Hort, toda vez que ela aparecia, eu ficava tranquila, porque ela entrou no começo da primeira edição, ela era apresentadora com o Bial, não sei se vocês lembram disso. Sim. Ela apresentou alguns programas e depois ela começou a fazer um negócio que era, ela não apresentava mais, mas ela fazia entradas na casa com a gente. E a Marisa tem uma coisa de psicóloga, assim, ela tem umas sacadas, tem uma sensibilidade com as pessoas especial. Então, no dia que ela aparecia, eu ficava tão bem, assim, era uma terapia, era um negócio. Então, quando chegava o psicólogo, a Marisa, e uma das pessoas que faziam o confessionário, tinha uma mulher, que cada dia um fazia, né? Um dia era o Boninho, outro dia... Cada dia era um que fazia. Mas a gente passa a reconhecer as vozes, né?
E dia que essa mulher, tanto que eu chamava ela de Deus, eu falava, ai Deus, que bom que é você hoje, assim. Eram uns contatos que eu, dentro do confinamento, falaria, eu te amo. Parece mais, sabe? Porque era o lugar que você acha neutro e tem como conversar com alguém que você confia. Então é um lugar de segurança. Uia. Ninguém sabia dessas coisas. Você sabia disso, Aldo Mazei? Não tinha ideia. Eu também não sabia. Eu pensei que então bom, se quiserem me chamar então para um Big Brother algum dia... Pronto, eu te treino. Não tem problema, né? Eu faço treinamento com você, mas eu vou ganhar fácil porque não tem problema, né? Eu sou um santo, eu sou tranquilo, então eu vou estar confinado. Vai sair com milhares de seguidores. Tem que fazer papel de vítima. Mas não pode ser vítima, aquela vítima que chega falando sou coitado. Tem que ser uma vítima mais... Tem que ser construído. Não, mas eu vou estar acima disso tudo. Eu vou estar acima disso tudo. É mais fácil para mim. É outro com nível. Tudo que você leu, Paulo, Exatamente. Material para isso você tem. Eu já chego no outro nível, assim. Então, os outros não vão ser páreo para mim. Mas você eles sabe vão que é louco desistindo. isso do nível, porque as pessoas vão muito, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas ninguém entende a coisa do emocional mesmo, né? O emocional lá dentro, tanto que perguntam até hoje, mas é tudo montado, né? Não tem como ser, porque o material humano é muito inesperado, né? Você não sabe, tem muito fator que você não imagina que você vai lidar. Você acha que você vai tirar de letra, sei lá, tomar banho em rede nacional e isso te faz ficar louco, entendeu? Então tem vários fatores aí para desequilibrar a fórmula certa, a receita certa do bolo que todo mundo acha que tem, né? E não tem, né? Na verdade, porque lá tudo acontece, tudo, né? Exato. Você não sabe quem vai ser a pessoa que vai disputar com você, quem vai ser outro participante, qual que é o forte, qual que é o frágil dessa pessoa, se isso de repente conflita com aquilo que você é, enfim, é muito fator surpresa pelo caminho para acreditarem na receita. Só percebo que essa é uma linha em comum entre todas as edições, que é o escanteado é o que vai ser acolhido pelo público. Todo mundo que chega lá acha que vai ganhar. Se acha o top. Acha que vai ganhar. Eu tentei um acordo, Paulo. Quando estavam 5, eu olhava e eu falava, porque eu entendia que aquilo estava me massacrando psicologicamente, né? Enquanto eu estava lá. Eu via o lado bom, mas eu também sabia que ia ter consequência. E eu falei, putz, todo mundo aqui merecia já ganhar um prêmiozinho, né? Daí eu falei, bom, então eu vou tentar fazer um acordo. Eu comecei, tinha só 5, falei, é 500, fica 100 para cada um, a gente sai tranquilo, vamos começar a curtir essa piscina. Era 500 mil, né, quando você fez. Aí os caras falaram, não, esse não é o espírito do jogo e tal. E cortaram o meu barato ali de levar adiante a minha partilha. Olha, e aí não teve jeito. Ninguém ia chorar, né? O Bambam que ganhou topou. Olha, mas ele pagou a sua parte, não? Não, depois não deixaram a gente fazer o acordo, nem posso cobrar. O acordo não foi firmado. Você está aqui revelando, isso foi revelado? Isso é um fato inédito? Eu não lembro se essa parte eu falei. Eu não lembro que eu tentei também. Corromper os outros participantes. Eu sou daquela que vai jogar o óleo e fica tentando fazer acordo. Ó, não me ataca que eu não te ataco. Interessante isso, Aldo Mazei. Eu acho que eu vou me candidatar, então, ao Big Brother. Pô, você vai fazer um sucesso. Não é? Big Brother, nossa. Você acha, né? Nossa. Você vai aguentar uma semana lá dentro. Eu não posso porque eu tenho uma compulsão. Qual, Paulo? Trabalho. Eu adoro trabalhar, então... então esquece. Não dá porque eu vou ficar lá trancado, não vou poder trabalhar, não vou poder lançar os livros, não vou poder fazer reunião com os você vai sofrer, essa parte você vai sofrer. Meus autores, não vou poder falar, não vou saber o que está acontecendo direito no mundo, não vou saber o que está acontecendo com o meu time, então vai ser realmente... Eu saio no segundo dia. Muito bem. E aí? Vamos falar, não, eu quero saber... 59 minutos deu. Muito bem. Então vamos fazer um cortezinho e aí a gente fecha. Você já perguntou do livro. Tá, então a gente pode falar dessa última parte, o que fazer com essa consciência toda. Isso é um desafio. Seguimos? Vai. Então, agora me diga uma coisa, só para a gente encerrar com chave de ouro o nosso podcast Pode Ler. Esse tempo todo, essas experiências todas, essa vivência que você teve, os papos com os psiquiatras, com os psicólogos, isso te deixa com uma consciência diferente? A Leca de hoje é uma mulher muito diferente, mais centrada? Muito. Eu falo que o autoconhecimento é tudo, né, Paulo? É um lugar onde a gente deve investir desde sempre, desde cedo, o máximo que puder, porque a gente aprender a lidar com a gente não é uma missão fácil
E a gente precisa se entender, se olhar generosamente, falar, não, mas você tem isso, buscar a raiz do problema. Sabe aquela coisa que você fala que você fica terapeutizado? As pessoas se tornam terapeutizadas porque elas vão buscando suas raízes ali, né? Os nós. Vão tentar, acho que tem nós que a gente não desata, mas quando a gente se torna consciente, é tão diferente você lidar com algo que você tem consciência de como fazer, né? Então, isso pra mim foi um ganho, que se eu tivesse escrito esse livro, tanto que eu falo, né? Aí pra todos os amigos que falam, tenho vontade de escrever, escreva. Mesmo que você não vá publicar, escreva para você, faz uma edição e dá para sua família, porque eu acho que é uma forma de você se conhecer, quem está disposto a isso, porque senão a gente também pode andar em águas rasas, é uma escolha, né? Mas quem está disposto a ir fundo, aliás, assim, uma coisa que dê prazer, se a escrita é um lugar de prazer, uma terapia e essa busca, sabe, daquilo que você está querendo desvendar, daquele nó que está te incomodando, eu acho profundamente transformador. Para mim foi muito transformador. Porque você coloca as coisas no papel, você organiza o pensamento, né? Você vai buscar memórias, né? Exatamente. Você perde um tempo cuidando daquilo, né? Eu acho que esse gesto da gente perder um tempo cuidando de alguma coisa da gente mesmo, você dá uma importância para você que no dia a dia a gente não dá, né? Você não dá essa importância. Tem tanta coisa para fazer que você não dá importância. Então, você parar, olhar, pensar, refletir, pô, mas eu acho assim, isso me levou a isso, esse comportamento é repetido. Então, eu tenho que tentar reagir de uma forma diferente quando vem um estímulo parecido. Eu acho que isso é muito legal. E é um exercício que, para quem gosta de teatro, não é? É um exercício muito bom de fazer. Eu acho que até como atriz eu me transformei, porque é uma busca diferente, né? Rapidamente, você foi bom participar de Big Brother para depois isso alavancar a sua carreira de atriz, ou você acha que teve problemas? Foi muito perigoso. Perigoso? Muito, porque no começo tinha muito preconceito. Eu sofri no começo, assim, aí não é do lugar de dodói, não, porque graças a Deus passou, mas eu acho que como tudo que é novo, tem o preconceito do novo, né? É uma linguagem nova, o reality. Era o primeiro, as pessoas não estavam acostumadas, então a classe artística tinha muitos questionamentos. Com essa ela tá fazendo Big Brother, não é atriz? Muito, Juca de eu saí do Big Brother e fiz o Caixa 2, que era uma peça do Juca de Oliveira, com direção do Fauzi Arapi, Mauro Mendonça, mega elenco. E o Juca falou pra mim na estreia, ele falou, eu nunca fui tão questionado por uma escolha de atriz. E, ao mesmo tempo, te dá uma coisa que você me perguntou se tem preconceito, mas também tem um lado que esperam tão pouco de você. E eu já era atriz, já era formada, já era preparada, não estou dizendo que eu estava pronta, porque a gente nem nunca está. Mas esperavam tão pouco de mim que quando as pessoas iam me assistir, falavam, nossa, você é uma grata surpresa. Tem um capítulo do livro que eu falo sobre a grata surpresa, que eu ouvi muito. E não é porque eu me acho boa, eu acho que é porque esperavam muito pouco, assim, né? De um produto que era muito popular e tal. Então teve muito preconceito da classe. Mas eu acho que é isso, o preconceito se você está bem assessorado, se você procura se envolver com projetos sérios, e eu me preocupei muito com isso, me chamavam, né? Porque você sai do Big Brother e vem convite para tudo. Então eu tinha uma preocupação muito grande com aquilo que eu ia escolher, com as pessoas que eu ia trabalhar para aliar meu nome. Então essa parte eu fiz muito bem feita. Então acho que hoje eu olho e foi maravilhoso eu ter feito. Eu jamais teria vivido de teatro se eu não tivesse passado por Big Brother. O teatro que eu fazia antes era aquele teatro que você carrega o cenário pelo Vale Coxinha, porque não tinha dinheiro envolvido, é um prazer, né? E eu passei a vivi bons anos só de teatro. Hoje faço outras coisas, mas também tenho o teatro sempre ali como um lugar onde é sagrado para mim, uma fonte que eu quero sempre estar bebendo. Mas num lugar que eu não teria nem participação, né? O problema é que é tudo muito fechado. O teatro musical dá uma popularizada nisso, porque tem que ter habilidades que você é colocado a teste, nem todo mundo tem. Mas naquela época o negócio do teatro ficava na mão de empresários, os empresários só vendiam quem vendia, e como é que você fura essa bolha, entendeu? É muito difícil. Então foi bom, para mim hoje foi bom, mas foi muito perigoso, porque se nessa entrega do preconceito eu não tivesse preparada, ou eu não tivesse me aliado às pessoas certas, mesmo preparada e tal, podia ser devastador e não ter volta e não viver disso nunca mesmo, entendeu? Eu vi a Leca numa peça, eu achei maravilhosa. Parabéns, Obrigada, aliás. Espero que você vai me ver de novo em breve. Vamos sim. Gente, podemos encerrar, Aldemazin? Vamos lá. Você gostou? Você vai parar de ver a Playboy no canto, não? Parabéns pelo livro. Não, Obrigada. Você sabe que eu procurei, não achei as fotos? Tá vendo? Ah, tá. Mas eu preciso confessar que eu procurei. Olha, tá bom. Então, eu queria só então encerrar. Leca. Paulo, obrigada. Que bom que você veio, adorei. Parceiro querido, viu? Sempre uma delícia estar com você. Ó, então aqui, Leca Belliomini. O italiano faz a gente mudar até o tom da voz, você já percebeu? É uma coisa.
Louca Eu, Minha História de Pesos, Limites e Big Compulsões. Lançamento da Matrix Editora, você encontra no site da matrixeditora.com.br, você encontra na Amazon, você encontra nas livrarias físicas, você encontra em um monte de lugar. E eu recomendo porque o livro é muito legal. Você vai aprender muita coisa sobre Big Brother, sobre essa história, sobre as histórias de limites, de compulsões. Você vai entender mais o que é a cabeça de uma pessoa que tem compulsão pensa, né? O que passa nessas horas. Eu acho que você vai se entender um pouco mais também. Obrigado, Leca, por você ter vindo. Obrigada, Paulo, um prazer. Pessoal que está assistindo aí, não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, você compartilha nossos vídeos, tá? É importante para a gente receber o seu joinha aí, ajuda a gente a produzir cada vez mais vídeos aqui. E segue a gente nas outras plataformas, as arrobinhas estão aí na descrição do vídeo. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook também. Leca, obrigado. Obrigada, parabéns, foi um prazer. sorte, obrigada, viu? Para nós. Beijos para todos. Tchau.